Marítimo na TSF, boa tarde, edição de sexta-feira. O Marítimo partiu esta manhã para o norte do país, onde defronta amanhã o Famalicão. São esperados mais de 250 adeptos do maior das ilhas. Ainda pode efetuar a sua inscrição para ter acesso ao bilhete para o jogo. O formulário está disponível no site oficial do Marítimo e estará aberto até às 16 horas de hoje. E é meu convidado, o Tiago Lenho, diretor executivo do Clube Sport Marítimo. Tiago, chegaste à Madeira numa fase difícil do Marítimo. Como é que têm sido estes primeiros meses? Boa tarde, antes de mais muito obrigado pelo convite para estar aqui no Marítimo no TSF, sempre um prazer falar do Marítimo e do futebol em geral. Estes primeiros meses aqui na Madeira a adaptação tem sido bastante fácil, eu considero hoje que a Madeira é um dos locais com maior qualidade de vida no território português para se viver. Relativamente ao Marítimo, é verdade, cheguei num momento difícil, cheguei na oitava jornada, no fim de semana da oitava jornada, onde não tínhamos ainda qualquer ponto somado. Desde logo se percebia que ia ser um ano difícil, de bastante dificuldade, e tem-se comprovado mesmo isso. Felizmente estamos ainda a tempo de concretizar aqueles que hoje são os nossos objetivos, obviamente mantemos-nos na Primeira Liga. Tiago, é importante estarmos focados nesta reta final do campeonato, onde a equipa precisa de pontos. É nossa obrigação estarmos sempre focados quando se representa um clube como o Marítimo. Obviamente estamos conscientes que a margem de erro é diminuta, o campeonato caminha para o fim e exige de nós, nestas semanas que faltam até ao final, um foco extra, uma concentração extra, para que no fim possamos alcançar aquilo que nos predispusemos a manutenção do Marítimo na Primeira Liga. Há jogos que também têm faltado uma pontinha de sorte. Estou-me a lembrar, por exemplo, do jogo do estádio Cidade de Barcelos, onde o Marítimo jogou e acabou por marcar a formação da casa. Sim, concordo. Especialmente nos jogos fora, tem-nos faltado essa ponta de felicidade. A equipa tem até produzido quanto basta, ou pelo menos não tem sido inferior aos seus adversários, mas a verdade é que no final os resultados fora de casa não têm sido positivos, como nós a mencionávamos. Em Barcelos foi um caso superior, porque realmente criamos muito mais que o Gil Vicente e acabámos por perder 2-0, mas considero que mesmo no Casa Pia, mesmo no jogo com o Arouca, que não fomos inferiores aos nossos adversários, infelizmente pequenos pormenores que depois acabam por ditar o desfecho final e não temos conseguido trazer pontos que tanto necessitamos para a nossa luta. Já lá vamos à conversa com o Tiago Lenho, diretor executivo do Marítimo. Digo-lhe que os sub-15 defrontam o Sporting sábado às 11 da manhã em Alcochete. Os sub-19 recebem o Casa Pia sábado às 15 horas em Santo António. O futsal recebe o Monfortense sábado às 4 da tarde no pavilhão do Marítimo. E os sub-23 recebem o Eixões domingo às 11 da manhã no Imaculada Conceição. Os sub-17 enfrentam o Rabo de Peixe domingo às 11 horas. Nos Açores, a equipa sénior feminina recebe o Vila Verdense domingo às 3 da tarde em Santo António. Digo ainda que o hóquei em patins joga em Massamá Marítimo, sábado às 4 da tarde no pavilhão de Massamá, e o basquetebol feminino tem dupla jornada, Marítimo Braga, sábado 11 da manhã no pavilhão do Cabo, e o Boa Viagem Açores Marítimo, domingo às 21 no pavilhão municipal de Angra do Heroísmo. Segue-se então uma viagem para Famalicão. Quais são as expectativas deste jogo de extrema importância no reduto famalicense? As nossas expectativas neste momento, em qualquer jogo que entremos, quer seja em casa, quer fora de portas, passa por conquistar os 3 pontos. Tem que passar por conquistar os 3 pontos. Como disse, estamos numa situação delicada em que precisamos amealhar. É com o objetivo dos 3 pontos que vamos a Famalicão, conscientes que muitas vezes no decorrer do jogo o ponto pode ser algo positivo. Portanto, é dessa forma que temos que encarar. Num primeiro momento vamos claramente para conquistar a vitória. Com aquilo que for o decorrer do jogo, muitas vezes poderá até o ponto ser um ponto positivo. Neste momento interessa-nos amealhar. Quantos mais pontos pudermos, melhor, para como já me repeti um pouco, de conseguirmos os nossos objetivos no final.
Tiago, se em casa os adeptos estão a rondar os 9.000 espectadores em média, já fora de portas há sempre muita gente a assistir aos Jogos do Marítimo, adeptos que vêm de todo o lado do país, e para amanhã vamos ter 250 adeptos. Ajuda a equipa? Ajuda, sem dúvida. É uma força extra que vem de fora. Os nossos jogadores sentem isso, os nossos adeptos têm sido inesquecíveis no apoio à equipa, num ano tão difícil e tão complicado. Penso que isso mostra também um bocadinho daquilo que é a grandeza do Marítimo. Eu costumo dizer que os clubes são grandes pelas suas massas adeptas, pois existem muitos clubes que, por mais infraestruturas que tenham, por mais capacidade financeira que tenham, dificilmente vão ser clubes grandes, dificilmente vão ser clubes da dimensão do Marítimo. E aos nossos adeptos temos de agradecer aquele que tem sido o apoio, quer em casa, quer fora de portas, com deslocações difíceis para eles também, com esforços da parte deles para estarem presentes, para nos apoiar. No fundo, sentem também que podem ser parte da solução e ajudar-nos a sair da situação. Portanto, tem sido sempre uma força extra, acredito que vão continuar a ser até o final da época. E são, sem dúvida, algo muito importante na vida do clube. Tiago, eu tenho visto que no final das partidas, nos jogos fora de portas, e os resultados não têm sido a nosso favor, que o Tiago também tem esta preocupação de levar os jogadores até à zona dos adeptos para receber as irritações dos mesmos, mas sobretudo para dar uma palavra de conforto. Sim. É nosso dever reconhecer o apoio que eles nos dão. Obviamente que quando as coisas não correm bem é normal que os adeptos mostrem a sua insatisfação. Nós próprios também não estamos satisfeitos, mas é nosso dever aproximar-nos deles, ouvi-los, por mais que muitas vezes nos custe ouvir a crítica, mas faz parte da nossa profissão. Portanto, temos que saber reconhecer que a parte deles foi feita, a crença deles foi enorme, e o esforço que eles fizeram para estar ali foi enorme. Portanto, é o mínimo que podemos fazer, na minha opinião, reconhecer o esforço deles e a dedicação deles e o apoio deles. Tem, para além das casas, que já falamos, de 9.000 e tal espectadores, esta multidão que vem de todo o lado, e muitos deles são estudantes, vão enchendo e dando a cor verde-rubro aos nossos estádios do futebol português. Que feedback tem recebido de adversários, de amigos do futebol, quando se vê tanta gente no estádio do Marítimo e também fora de portas? É fantástico. Eu penso que, mesmo eu, dos anos que acompanho futebol, que são quase todos desde que nasci, não me recordo de o Marítimo ter tanta gente a apoiar, especialmente nos jogos fora, destas vocações, esta mobilização de adeptos nos jogos fora. Facilmente se percebe que num panorama português poucos são os clubes que têm esta capacidade. O feedback que recebo de outras pessoas é como já foi há pouco, das pessoas reconhecerem que o Marítimo realmente é um clube com uma capacidade, com uma dimensão enorme pelos seus adeptos. Portanto, é uma paixão muito grande que os adeptos têm. Somos também a representação de uma região como a Ilha da Madeira. Penso que eles se revêem muito nisso, lutar pelos seus, lutar pelo seu clube. Portanto, nesse aspecto nós estamos muito bem. Costumo dizer que em termos de adeptos temos dado goleadas. O fator casa também tem sido importante. No sábado passado, frente ao Paços de Ferreira, cerca de 9.000 espectadores, um ambiente fantástico que foi gabado por todos os órgãos de comunicação. Ajudou também à equipa, esta gente, aquele barulho? Ajuda muito. Ajuda-nos a nós. Eu julgo que são, pelas minhas contas, 10 jogos consecutivos na Liga com mais de 9.000 pessoas no estádio dos Barreiros. Ajuda-nos a nós, ajuda os jogadores em termos de motivação e cria um ambiente bastante adverso para os adversários, porque eles sentem muito também o peso dos nossos adeptos, o peso do apoio dos nossos adeptos à nossa equipa. Portanto, o repto que posso deixar é que isto permaneça assim, porque realmente torna-se uma dificuldade acrescida para os nossos adversários. Há uma curiosidade, quando preparava o jogo com o Paços de Ferreira, com o Ola de Pacense, uma das perguntas, as primeiras que ele me fez, é se o estádio está cheio, ou seja, o estádio do Marítimo cheio ajuda e de que maneira a equipa do Marítimo. O Marítimo tem sub-23, tem sub-19, tem uma equipa B, são processos importantes para o desenvolvimento dos nossos jogadores. Sem dúvida, as equipas secundárias
são um fator importante naquilo que é o futebol profissional hoje. O Marítimo, felizmente, tem equipa B, tem sub-23, tem sub-19. Agora, é importante nós também, em termos estratégicos, clube, criarmos o espaço suficiente para que depois consigamos tirar jogadores destas mesmas equipas secundárias. Portanto, o objetivo principal tem que ser fazer chegar estes jogadores, ou alguns destes jogadores, à equipa principal. Portanto, cabe-nos a nós construir algo que permita que exista espaço para estes jogadores surgirem na equipa principal, porque a qualidade existe, trabalha-se bem, o trabalho é bem feito, mas depois temos que dar um seguimento. Portanto, as equipas secundárias têm um papel preponderante e espero que tenham um papel cada vez mais preponderante na vida do clube e na equipa principal. Relativamente aos sub-19, aos sub-17, aos sub-15, penso que também há que dar uma palavra de parabenizar o trabalho que tem sido feito na formação, porque para além dos sub-19, nós sub-17, nós sub-15 estão muito bem posicionados neste momento para atingir o Campeonato Nacional da Primeira Divisão na próxima época, que nos vai permitir a esses jovens maritimistas ter um grau de competitividade diferente daquele que têm tido nos últimos anos, que vai lhes permitir crescerem muito mais enquanto jogadores de futebol. Isso é ótimo para o Marítimo, ter um grau de competitividade mais cedo possível, porque neste momento só o que estava acontecendo no sub-19, infelizmente no campeonato distrital o grau de competitividade para nós Marítimo não é muito elevado e isso não ajuda no processo de crescimento dos jogadores. Portanto, felizmente, e penso que irá acontecer na próxima época, vamos estar melhores nisso e isso à frente no futuro vai trazer resultados. Por falar em próxima época, já está a ser preparado? Nós temos que fazer o nosso trabalho. É verdade que as condicionantes que encontramos hoje em definição ainda sobre o nosso futuro naquilo que é a continuidade na Primeira Liga ou não, deixam-nos com as coisas bastante indefinidas ou, como costumo dizer, em banho-maria. O trabalho vem sendo feito, a concretização de alguns processos não é possível até termos a nossa vida completamente definida. Entretanto, volto a lembrar que a equipa sénior feminina recebe o Vila Verdense, domingo às 15 horas em Santo António, um jogo de extrema importância para que as leoas do Marítimo possam ficar no escalão maior do futebol português na equipa feminina. Tiveste uma experiência no Gil Vicente, fala-nos um pouco desse projeto. O Gil Vicente foi um projeto criado de raiz. Eu recordo que na altura o Gil Vicente saltou diretamente da terceira divisão para a Primeira Liga, portanto obrigou à construção de um plantel totalmente novo, de uma equipa técnica nova, de uma estrutura totalmente nova, e desde logo foi muito difícil na base porque não existia a base do processo para uma integração na Primeira Liga. Felizmente as coisas correram bem, tive a felicidade de trabalhar com duas pessoas com um conhecimento muito grande do futebol português e no futebol em geral. Infelizmente já não estão entre nós, o Mr. Vítor Oliveira e o Dito, mas foram pessoas com quem tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar e aprendi muito com eles. E foram peças importantes nessa fase inicial do Gil Vicente. O projeto correu muito bem. Ao final da terceira época, em termos esportivos, foi alcançado um feito histórico no clube com acesso às competições europeias pela primeira vez. Portanto, não poderia ser melhor em termos esportivos e em termos financeiros conseguiu-se também criar um projeto que trouxesse sustentabilidade ao clube e foram realizadas várias vendas, as maiores vendas do clube até então. E considero hoje que o Gil Vicente tem ainda no seu plantel vários jogadores que vai tirar dividendos, mas isso é um trabalho que já não me diz respeito, portanto agora a minha cabeça e o meu foco está aqui no Marítimo. Penso que é a opinião do Nuno Pereira que preparou este Marítimo na TSF, também a minha. O futebol português está cada vez mais competitivo, é assim? Está, eu penso que tem acontecido algo no futebol português, ou aconteceu já, que foi o desaparecer das equipas de média dimensão. Se olharmos uns anos atrás, existiam 3 clubes que se destacavam e que ainda hoje se destacam,
e depois tínhamos ali 4, 5 equipas que estavam ali quase sempre a lutar pela Europa. Hoje isso desapareceu. O Braga conseguiu juntar-se ao grupo da frente e todas as restantes equipas considero que são muito equilibradas. Se olharmos às equipas e à classificação, acho que percebemos rapidamente isso. Houve aqui uma divisória praticamente em dois setores no clube, os primeiros 4 e os restantes. Não deixa, no entanto, de ser um campeonato competitivo em que as exigências têm sido cada vez maiores. A tecnologia no futebol, como é que vês? A tecnologia faz parte da evolução da sociedade. Às vezes dá jeito, às vezes não. Não, faz parte da evolução da sociedade e faz parte também da evolução do futebol. Obviamente, quando falamos de tecnologia, associa-se muito hoje ao vídeo-árbitro, é algo que acredito que vem ajudar aquilo que é muitas vezes a verdade desportiva. Portanto, tudo o que for mais valias é bem aceito, mas a tecnologia está presente em muitos mais fatores no futebol, no dia-a-dia do trabalho das equipas, nas mais diversas plataformas que são usadas, nos sistemas GPS. Portanto, há aqui uma imensidão de tecnologia que surgiu no futebol, porque o futebol está cada vez mais pormenorizado e que a entrada da tecnologia permitiu estarmos atentos a outros pormenores que antigamente não existia. Portanto, sempre que for para ajudar e tornar o futebol melhor e ser mais exigente, vejo a tecnologia com bons olhos. Estamos a gravar na sala de conferências do Marítimo e há pouco lembrei-me e disse em off que o primeiro treinador a estrear esta sala de conferências foi o Mr. Manuel Cajuda. Outros muitos treinadores já passaram por cá e as instalações do Marítimo estão sempre a ser melhoradas. Hoje o futebol está muito diferente e é preciso, nas mais diversas áreas, ter gente competente. O futebol está diferente, os clubes tiveram um desenvolvimento muito grande, a exigência por parte das entidades que regem o futebol também assim obrigou. O futebol hoje é muito mais do que uma equipa de futebol, de jogadores, é muito mais que isso. Há diversos departamentos, como disse, que estão alocados ao futebol profissional e que sem eles os clubes dificilmente conseguem funcionar, porque as exigências assim o obrigam. É importantíssimo a competência dos recursos humanos hoje dentro do clube nos diversos departamentos, e não falo em quantidade, falo em qualidade. Assim, eu também costumo dizer que os clubes crescem em dois sentidos, naquilo que é as suas infraestruturas e naquilo que é os seus recursos humanos. Portanto, isto é que é o crescimento dos clubes atualmente. Portanto, considero que esses departamentos não podem nunca ser esquecidos, aliás, devem cada vez mais ser apetrechados de competência, de recursos humanos, nas mais variadas funções. Quem é o Tiago Benho para além do mundo do futebol, até porque o Tiago é formado academicamente numa área que não tem nada a ver com o futebol? Sim, é verdade. Tenho uma formação em engenharia, mas a minha vida sempre foi o futebol. Houve um momento em que ainda tentei conciliar o futebol com a engenharia, mas percebi também rapidamente que o meio onde eu queria estar e onde eu deveria estar era no futebol. Fora do futebol, sou alguém muito parecido com aquilo que sou aqui também, uma pessoa tranquila, calma, que valoriza muito a sua família e os seus amigos, e essa é uma parte que me custa um pouco estar longe deles, mas que tento sempre combater da melhor forma possível. Portanto, não me vejo uma pessoa totalmente diferente entre o futebol e a minha vida pessoal, portanto, assemelha-se muito àquilo que sou enquanto profissional. Mesmo a chegar ao fim, digo-lhe ainda que Diogo Valério, guarda-redes da equipa de handball do Marítimo, foi chamado à seleção principal portuguesa. Para finalizar, Tiago, uma mensagem para os adeptos do Marítimo. A mensagem, a primeira palavra vai claramente para um agradecimento por aquilo que eles têm feito e aquilo que eles têm apoiado e a força que eles têm transmitido à equipa numa época tão difícil como esta. E depois dizer-vos que continuem com esta envolvência à volta do clube, porque são realmente eles que fazem do Marítimo um clube grande. Volto a repetir, os clubes são grandes pelas suas massas adeptas, portanto, e os adeptos do Marítimo fazem do Marítimo um clube grande. Que se consiga manter esta onda, especialmente até nos jogos em casa, porque torna-se realmente muito difícil para os adversários jogar no estádio dos Barreiros,
e eles acabam por ser a nossa força extra e funcionar também como uma força adversa aos nossos adversários. Obrigado, Tiago Banho. Já sabe, amanhã, 3h30 da tarde, Marítimo joga em Famalicão e precisamos de pontos, por isso, já sabe, vá até Famalicão, se puder, se não, fique do coração colocado no estádio famalicense por Ti Marítimo e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.